Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E estamos de regresso para mais um Fogo e Fúria, especial eleições Estados Unidos 2024. Estão quase aí. Dia 5 de novembro é o dia. Eu sou o Ruben Martins e sem mais demora vamos até aos Estados Unidos. Está lá o nosso jornalista Pedro Guerreiro. Pedro, como é que evoluíram as sondagens nesta última semana? Bom, desde a última vez que falámos, há uma semana, a curtíssima vantagem de Kamala Harris face a Donald Trump na média das sondagens nacionais ficou ainda mais curta. Se então Harris tinha 2 pontos de vantagem, agora tem apenas 1, segundo a média do New York Times. 49% contra 48%. Ao nível dos estados que vão decidir a eleição, também está tudo dentro da mesma margem de 1 ponto. Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, com vantagem para Harris, a tal Blue Wall dos estados da cintura industrial do Norte, e que se tudo o resto corresse como previsto, bastaria para os democratas ganharem. Depois, o Nevada está literalmente empatado, e a Geórgia e o Arizona estão a pender para o lado de Donald Trump, mas apenas com 1 e 2 pontos de vantagem respectivamente. Isto é na agregação do New York Times. Se espreitarmos as contas do 538 e as do Nate Silver, há uma diferença importante. A média de sondagens que eles calculam mete a Pensilvânia do lado de Donald Trump, mas apenas com 0,3 pontos percentuais de vantagem. Se estas sondagens baterem certo, e o mais provável é haver erros e surpresas a 5 de novembro, a eleição continua empatada e pode mesmo ser então a Pensilvânia que tudo decide. Eu estive lá esta semana, na Pensilvânia, e conto publicar a minha reportagem brevemente, que não vai desfazer este mistério, mas tanto do que vi, ouvi e li, o que posso dizer é que os habitantes da Pensilvânia, tal como os do resto do país, já decidiram o seu voto nesta altura, e é por isso que as sondagens estão tão estáveis e sem grandes alterações. E a grande questão agora é saber que lado é que vai conseguir mobilizar melhor o seu eleitorado e garantir que vai votar mesmo a 5 de novembro. O tema da imigração imagino que seja um dos assuntos-chave desta campanha. Há uma semana falámos de um dos grandes temas desta campanha, a criminalidade, e que os nossos ouvintes vão poder ler esta sexta-feira no Público. E a conclusão era que republicanos e democratas tinham uma visão diametralmente oposta sobre o assunto, com os republicanos a descreverem um cenário de caos e os democratas a afirmarem que o crime está agora em mínimos históricos e os dados a darem alguma razão aos democratas, mas com algumas nuances. E hoje vamos falar da imigração e vamos ter o mesmo fenómeno. Os republicanos dizem que os democratas abriram as comportas e que o país está a ser invadido por imigrantes ilegais. E tal como em relação ao crime, os números eram maus para a administração Biden no início do mandato, mas melhoraram bastante no último ano. É difícil dizer quantas pessoas estão realmente a entrar nos Estados Unidos de forma irregular, mas há um indicador importante que é o número das interseções ou detenções feitas pela Guarda Fronteiriça, a Customs and Border Patrol. E esse indicador mostra que já houve uma subida muito importante durante o mandato de Donald Trump, de 310 mil detenções em 2017 para 859 mil em 2019. Ou seja, já havia aqui uma tendência em jogo. Essa tendência não é uma surpresa. Apesar de tudo o que se diz sobre os Estados Unidos, continua a ser o país para onde mais pessoas querem emigrar, à frente do Canadá e da Alemanha, segundo um inquérito global recente da Gallup. E há uma série de países próximos dos Estados Unidos que têm sofrido crises de forma crónica ou mais episódica, como a Venezuela, o Equador, o Haiti, as Honduras, El Salvador ou a Guatemala, de onde partiram nos últimos anos milhões de pessoas para a fronteira sul dos Estados Unidos, para além do próprio México.
e a aparente facilidade de entrada nos Estados Unidos a partir daquela fronteira também tem trazido nos últimos anos gente de outros continentes, da China, da Índia, da África subsaariana, da Europa de Leste e até do Médio Oriente. Ou seja, a procura pelos Estados Unidos tem aumentado muito e globalmente. A outra parte das causas está na dificuldade em emigrar legalmente para os Estados Unidos, imagino. Exato. Ao mesmo tempo, é muito difícil emigrar de forma legal para os Estados Unidos. Cerca de 80% dos vistos de imigração e da autorização de residência permanente, os tais green cards, que estão a ser atribuídos anualmente, são atribuídos a familiares de cidadãos americanos, sobretudo familiares diretos de cidadãos americanos e de outras pessoas que já estavam aqui imigradas de forma legal. E há muito poucas pessoas que conseguem emigrar hoje em dia para os Estados Unidos por via do seu trabalho ou por serem refugiados. São uma minoria. Os países onde as pessoas mais procuram os Estados Unidos estão sujeitos a quotas anuais muito limitadoras e os consulados americanos estão completamente entupidos. E então há países como o México, onde alguns tipos de visto familiar demoram mais de 20 anos a serem atribuídos desde o momento do pedido. E na China, na Índia, nas Filipinas, também se pode esperar mais de 10 anos por esses vistos. Ora, este bloqueio cria um enorme incentivo à imigração ilegal. E uma forma relativamente fácil de passar à frente desta fila de muitos anos, é simplesmente uma pessoa entrar nos Estados Unidos, passar a fronteira a pé, seja no meio do deserto ou num posto de controlo, apresentar-se às autoridades e reclamar direito de asilo, que é uma figura legal pensada para proteger pessoas de países em guerra ou de situações de perigo iminente, de perseguição política, etc. A maior parte das pessoas que estão a fazer isto não têm razão para fazer, não têm razão para pedir asilo. Mas aí entra em jogo outra parte do bloqueio geral do sistema de imigração americano, que é, há apenas cerca de 700 juízes de imigração nos Estados Unidos para avaliar todos os pedidos de asilo, para além de todos os outros casos relacionados com a imigração. Neste momento, há 3 milhões de processos de asilo em atraso nos Estados Unidos, à espera de serem decididos por um juiz. E este número é o dobro do número registado em 2022. Ora, enquanto estão à espera de uma decisão, os requerentes de asilo, tenham ou não razão, podem estar em território americano, podem esperar em território americano. E como a espera é muito grande, isto significa que podem estar dentro dos Estados Unidos durante anos. Mas este fenómeno agravou-se no tempo de Joe Biden? Este fenómeno agravou-se, de facto, durante a primeira metade do mandato de Joe Biden, embora ia sempre haver um agravamento, porque o final do mandato de Trump é marcado pela pandemia e pelo fecho praticamente total das fronteiras, e isso comparativamente ia sempre ser desvantajoso para Biden. Mas o problema e a visibilidade deste problema, e sobretudo agora durante a campanha eleitoral, também está muito nas mãos dos republicanos, ou seja, também é a sua responsabilidade. Em primeiro lugar, tens governantes republicanos de estados fronteiriços, como Greg Abbott, do Texas, que ordenaram o envio por autocarro e às vezes por avião de centenas de milhares de imigrantes ilegais apreendidos nas fronteiras para estados e cidades democratas como Nova Iorque e Chicago. E isso transformou uma crise regional numa crise nacional. E por todo o lado hoje em dia tens eleitores muito zangados com a presença de imigrantes ilegais nas ruas, a que depois se associam todos o tipo de boatos sobre criminalidade, sobre alegados apoios muito generosos dados aos imigrantes e não aos americanos pobres. Mas, de facto, há situações de grande gravidade social neste momento, em Nova Iorque, nomeadamente, devido a esta estratégia republicana. Depois, os republicanos têm outro nível de responsabilidade, que é o facto de terem chumbado no início do ano, no Congresso, um grande pacote legislativo da sua própria autoria, que já tinha na altura o acordo dos democratas, ou seja, que tinha todas as condições para ser aprovado. Esse pacote
visava reforçar a segurança na fronteira. E os republicanos chumbaram porque Trump exigiu isso aos republicanos do Congresso. E a teoria, bastante plausível, é que Trump não quis que a crise da imigração ilegal fosse resolvida este ano com os democratas na Casa Branca, porque assim a crise deixa de ser um problema para Trump fazer campanha e atacar os democratas tal como está a fazer agora. Ironicamente, Joe Biden acabou por implementar parte desse pacote de medidas por decreto presidencial, nomeadamente através do estabelecimento de um limite máximo ao número de pessoas que podem efetivamente entrar e pedir asilo na fronteira. O resto é enviado para trás e, de facto, os números de entradas ilegais têm começado a cair e estão, neste momento, já abaixo dos números registados durante parte do mandato de Donald Trump. No entanto, isto não é reconhecido pela campanha republicana, que tem grande parte da sua estratégia eleitoral assente nesta questão, na xenofobia, nas mentiras que os imigrantes ilegais supostamente deixados entrar pelos democratas estão na origem do crime, da inflação, do aumento do preço de casas, da dificuldade no apoio às populações afetadas pelos furacões, enfim, basicamente de todos os problemas dos Estados Unidos. Pedro, o que é que propõem republicanos e democratas quanto a isto? Uma das grandes promessas de campanha de Trump é, de facto, a ideia de uma deportação em massa de todos os ilegais. Que os republicanos dizem que serão mais de 20 milhões de pessoas e os democratas admitem que são pelo menos uns 10 milhões de pessoas. Que é uma promessa populista que faz salivar muitos eleitores republicanos, mas que tem custos humanos e económicos enormes. Em primeiro lugar, estima-se que haja 8 milhões de americanos, muito dos quais crianças, que têm um familiar que é um imigrante ilegal. Portanto, terias milhões de famílias divididas. Depois, tens cerca de 600 mil imigrantes indocumentados que foram levados para os Estados Unidos quando eram crianças, ou mesmo bebés, e que nunca conheceram outro país que não seja os Estados Unidos, e ainda hoje, já adultos, batalham nos tribunais, coletivamente, para obterem a cidadania americana, ou pelo menos um direito permanente à residência nos Estados Unidos, porque não têm, vivem no limbo legal. Esses 600 mil seriam deportados segundo o plano republicano. E são pessoas que são americanas em tudo, menos no passaporte. Depois, os custos económicos são de tal ordem que uma organização não governamental, que é o American Immigration Council, estima que possam levar a uma perda de 4 a 6% do PIB americano. Seja porque a própria operação de deportação de 10 ou 20 milhões de pessoas é um desafio logístico inédito e caríssimo, que envolve campos de detenção, aviões, a mobilização de polícia, de militares, etc. E porque os Estados Unidos acabariam por perder milhões de trabalhadores, sobretudo na construção civil, na restauração, na agricultura, que ao mesmo tempo também são consumidores e que também pagam impostos, nem que seja os impostos do consumo, e expulsá-los. Portanto, seria um tiro no pé do ponto de vista económico, que teria o resultado contrário àquilo que Trump promete. Terias menos casas construídas, menos atividade económica, logo menos emprego e menores salários, alimentos mais caros, enfim. Por outro lado, o melhor que podemos dizer em relação aos democratas, em relação à imigração, é que não prometem uma deportação em massa. O que, neste contexto, já é muito bom, mas, por outro lado, também não oferecem uma reforma de fundo do problema da imigração ilegal, que é, na sua gênese, um problema de imigração legal, ou do seu bloqueio. Porque os próprios democratas sentem que eleitoralmente é muito complicado neste momento falar em mais imigração e mais legalização. Muito obrigado, Pedro Guerreiro. Para a semana a mais, Fogo e Fúria especial, eleições norte-americanas 2024. Até para a semana. O público fica no ouvido.